Vamos ver isso aqui então. A origem das imagens mais famosas de Greblast. Eita lasqueira. Tenho certeza que todos vocês já viram essas imagens. Hum, hum, hum. Se fosse para eu passar aqui no vídeo todas as imagens encontradas, ficaríamos aqui por várias Caralho, isso é aterrorizante, hein? horas. Então hoje a principal ideia é ir atrás dessas imagens e descobrir a sua origem, e também o porquê ficaram tão famosas, ou até mesmo foram usadas para as histórias da internet. E é claro que apesar das creepypastas terem sido uma febre alguns anos atrás, Creepypastas. muitas pessoas que viram a imagem não fizeram uma pergunta básica: de onde surgiram essas imagens? Até porque de forma direta quase todo mundo relaciona as imagens com essas histórias. Mas para adiantar a vocês, eu posso dizer que nenhuma das imagens que foram relacionadas tem a ver com algum ocorrido bizarro ou algo assim. Todas já existiam na internet antes de qualquer história. Algumas das imagens que eu vou mostrar não são nenhum mistério, inclusive bem conhecidas. Lembrando que tem várias histórias, então caso vocês queiram uma parte 2, eu faço sem problema. Senta-lhe o pau, não arrega, meu amigo. Dá-lhe pau aí nas histórias. Mas enfim, sem mais enrolação, eu espero que gostem. E bora lá. Bora lá. Há muitas imagens de creepypastas que ficam mais conhecidas do que sua história em si. E uma dessas imagens é a imagem Eyeless Jack, um monstro misterioso cuja a única característica notável nele é sua máscara ou sua face, que não tem olhos. E a imagem mais usada para demonstrar esse personagem é essa que vocês estão vendo aí na tela. E sem dúvidas essa foi a principal imagem responsável por causar pesadelos às pessoas que viam a imagem. E a imagem é bem simples, a própria criatura observando alguém, destacando principalmente as características que eu falei antes. Caralho, se o cara assistir isso aqui de noite, vê uma porrada dessa de noite, depois tu vai dormir. Ô, mesmo que tu não queira, tu vai ver essa porra quando tu fechar os olhos. A tua mente, ela vai fazer com que tu veja essa porra pra te se cagar ali na noite. Tenho certeza. Anteriormente, um rosto que parece usar máscaras e sem olhos. O curioso é que essa imagem já foi usada em outra história há um bom tempo atrás, que coincidentemente é uma creepypasta também, com o nome de O Gato Sem Olhos, que é uma creepypasta hispânica. Mas tirando de lado as histórias fictícias, precisamos saber qual a verdadeira origem. E posso dizer a vocês que não tem nada de tão estranho em seu surgimento ou mistério por trás. Porque essa imagem foi upada pela primeira vez em um site super conhecido, o DeviantArt, que é um site onde as pessoas postam suas artes e coisas assim. A imagem original foi upada no dia 13 de novembro de 2009 pelo usuário NickTese408. Inclusive, o próprio criador dessa postagem postou um tweet na sua rede social dizendo que nunca foi sua intenção criar a imagem para que fizesse parte de alguma história, mas alguém roubou sua imagem e usou sem a sua permissão para as creepypastas. E já adianto, que essa situação é algo que veremos muitas vezes nesse vídeo. O interessante é que apesar de tudo, o criador da imagem foi gente boa e disponibilizou no Twitter dele a imagem famosa em alta definição, algo que até então não era encontrado em nenhuma parte da internet. Ô, bicho, é gente boa, hein? The Rake é um dos personagens mais conhecidos entre a fandom de creepypastas, e não tem muitas descrições sobre o que ele é, já que ele não apresenta ter nenhuma personalidade ou algo assim. Mas claro, ficou muito famoso o caso do The Rake, pelo seu mistério. The Rake é uma das creepypastas mais antigas registradas na internet, já que a sua história foi postada em 2005 no site Something Awful, e me perdoa a pronúncia. E a história descreve The Rake como um ser pálido e fino que mede 1,80 m. Não possui boca, porém possui dois olhos grandes e brilhantes. Uma criatura muito similar a essa foto, que inclusive foi a que mais ficou famosa. E todo mundo nos dias de hoje, que vê essa imagem, imediatamente relaciona a história do Drake. E saber a origem dessa foto também não é um problema, já que na própria imagem tem uma marca de água. E essa marca da água fica no canto inferior esquerdo da imagem, com as seguintes escritas: Wild Game Innovations. E Wild Game Innovations é uma empresa encarregada de criar câmeras e instrumentos de caça. E acontece que no dia 12 de novembro de 2010, a página do Facebook dessa empresa publicou essa imagem com a seguinte descrição: um caçador afirma ter capturado um ser alienígena. Em sua filmagem, ele escolheu permanecer anônimo, mas disse que a foto foi tirada em uma reserva de Berwick, perto de Morgan City. E a pessoa disse que quando foi ver sua câmera ela estava quebrada, mas o cartão de memória se encontrava dentro, e por conta disso foi possível analisar os arquivos da câmera, e com isso foi encontrada essa imagem. Claramente, a imagem não se passou despercebida pelas mídias de comunicação, lançando inúmeras matérias referente à publicação Vamos ganhar dinheiro com essa matéria aí, o bagulho é louco. Essa empresa gostosa, né, foi rapaz? postada no Facebook. Porém, o criador até então não tinha colocado uma imagem para essa criatura. Porém, por algum motivo, depois de algum tempo de sair essa matéria, as pessoas começaram a assemelhar essa foto com a história do Drake. E o interessante dessa foto é que nunca de fato foi descoberta a sua veracidade. Algumas pessoas teorizam que essa imagem foi publicada como uma forma de marketing. Outros vão até mais longe e ainda falam que foi um marketing para o jogo Resistance 3, já que
Suspeito, Na suspeito. época, alguns comentaram que essa seria uma das criaturas do jogo, mas isso foi negado pelos funcionários da produtora de jogos, que diziam não ter nenhuma relação com essa imagem. Outra Hum. teoria também dizia que essa imagem se tratava de uma publicidade para o filme Super 8, que seria lançado em 2011. E o mais absurdo de todos foi quando o site Daily Mail fez uma publicação criando uma teoria que essa criatura seria do filme The Amazing Spider. Ah, daí é pra fuder, né? Aí avacalhou já, daí. Dentro do mundo das creepypastas, uma das imagens ou história mais famosa é a do experimento russo do sono. E a princípio, o que encontramos nessa história é algo que, se lê pela primeira vez, pode soar algo como não tão fantasioso perante a outras histórias, já que há inúmeros casos de um passado acontecer experimentos científicos que, em grande maioria, foram cruéis ou muito bizarros. E outra coisa que, claro, o que mais ajudou para que essa história tomasse conhecimento era essa imagem que vocês estão vendo aí. E Eita porra. nela podemos ver uma espécie de um humano com uma aparência totalmente desfigurada, e segundo a história, é assim que as pessoas ficavam no fim do experimento russo. E hoje em dia essa história já foi desmistificada por vários canais aqui do YouTube, mas se você não sabe a história por trás, essa foto, ou pelo menos o ser que aparece aí, se trata apenas de uma fantasia de Halloween, criado pela empresa Morbid Enterprises. E o nome dessa fantasia é Spams, saindo inicialmente em 2005 para venda. E a imagem em si se tratava de uma imagem de publicidade para essa fantasia, cuja página, onde foi colocada à venda pela primeira vez, infelizmente nos dias de hoje não existe mais. Mas os resquícios da imagem da fantasia ficaram disponíveis na internet, e não é 100% confirmado, mas tem algumas pessoas que dizem que a primeira pessoa a usar a imagem dessa fantasia para assemelhar com a creepypasta foi um youtuber gringo com um canal que fala justamente sobre creepypastas, onde seu próprio vídeo, que fala sobre o experimento do sono, conta com mais de 33 milhões de visualizações, o que basicamente se torna a creepypasta mais vista do YouTube. E Caralho! 32 milhões de visualização. Também o cara vê uma imagem dessa aí, será que chama atenção não? Porra, tá de brincadeira, hein, no maluco? vídeo, a imagem é usada como forma ilustrativa, e de forma intuitiva as pessoas começaram a relacionar com a história do experimento. E outra coisa curiosa sobre a imagem é que algumas pessoas começaram a relacionar também com a história de um SCP-957, que basicamente SCP são histórias de experimentos de humanoides. Algo bem complexo, inclusive eu posso fazer um vídeo sobre isso algum dia, só deixar aí nos comentários caso vocês queiram, né? Então basicamente é Pode isso, as fazer, pessoas pode criaram fazer. uma fixação com essa imagem para relacionar a história com o experimento. E falando sobre as imagens mais famosas que suas próprias histórias, uma que não pode ficar de fora é essa. E em alguns anos atrás, eu lembro perfeitamente que muitas pessoas começaram a relacionar com uma imagem mais perturbadora de todas as creepypastas. E a creepypasta que essa imagem ficou conhecida é uma que levou o nome de A Mulher Sem Expressão, que segundo a história, essa mesma mulher foi responsável por um massacre que aconteceu em um hospital, que a princípio parece ser um ser humano normal, mas as suas expressões e comportamento deixam todos em dúvida se realmente é uma pessoa de verdade. Isso aí parece um boneco, velho. Isso aí tá meio complicado de se definir, isso aí. Ou um ser desconhecido, e é meio que óbvio porque dessa imagem ser considerada como uma das imagens mais assustadoras de todas as creepypastas, já que a diferença de todas as outras imagens é que não parece ser uma imagem editada ou algo assim, e surpreendentemente, de fato, essa foto não está editada, já que essa imagem não contém nenhuma espécie de edição ou algo assim, né? Então, vamos aos fatos. E a resposta sobre quem é esse ser e de onde saiu é que a imagem original foi tirada no ano de 1968 pelo reconhecido fotógrafo britânico Anthony Armstrong. E a foto original é intitulada como Estudante de Enfermagem com um Paciente de Cera. Então esse ser misterioso que assombrou muitas pessoas é apenas um boneco de cera que foi utilizado como modelo para os estudantes de enfermagem praticar algumas funções. E a imagem em questão foi retirada de um livro, Assignments, que foi lançado em 1972. E no próprio livro, o próprio Anthony, mostra alguns de seus trabalhos, que no caso são fotografias, incluindo a famosa imagem da creepypasta. E não dá pra negar que essa imagem fica muito perfeita para uma história de terror, como é o caso da creepypasta da Mulher Sem Expressão. Caralho, ficou top, hein? Ah, mas ali é visível que é um boneco de cera, velho. É visível essa porra. Eu não quero me aprofundar muito nesse assunto, já que pretendo fazer um vídeo solo sobre ele, mas uma dessas histórias, ou pelo menos a primordial para o surgimento fictício da Fundação SCP, é um personagem que pode ser considerado um símbolo para esse universo. E a imagem ou numeração do experimento é SCP-173,
e é basicamente uma estátua que permanece imóvel sempre que está no campo de visão da pessoa que está avistando ela. Mas basta apenas essa pessoa piscar para que essa criatura se mova e ataque quem está perto, geralmente quebrando o pescoço dessa pessoa. E a história sobre essa criatura apareceu pela primeira vez em 22 de junho de 2007, quando um usuário do 4chan criou essa creepypasta com uma imagem que se converteria em um ícone para a Fundação SCP, onde em tese podemos observar a criatura presa, como se fosse a sua cela. E a verdadeira história em relação a essa imagem é bem conhecida pelas pessoas que acompanham as histórias de SCP. E a imagem é apenas uma escultura, na verdade, criada pelo artista japonês Izumi Kato. E tem esse nome aí que vocês estão vendo na tela. E essa imagem em específico foi tirada em 2007. E podemos ver, outras imagens que foram colocadas em exposição com a mesma arte. Além disso, conseguimos ver que essa meio que se interligou com o artigo do SCP, já que ambas surgiram na mesma época. E apesar dessa imagem ter sido usada como referência, nos dias de hoje já não se encontra mais essa imagem como imagem oficial do artigo 173. E isso ocorreu por conta de uma polêmica que aconteceu no início de 2022, porque a imagem usada para referência contém direitos autorais, pertencente ao escultor da figura. Pronto, já era, acabou a bagunça. E embora, ele mesmo falou que não via problemas em ser usada a imagem para se referir a uma história fictícia, por uma questão moral, os administradores da página de SCP resolveram retirar a imagem do artigo 173. Então nos dias atuais a imagem não é mais usada de forma oficial, mas até o dia de hoje, curiosamente, essa imagem ainda é usada como discussão do SCP-173, mesmo após 15 anos da sua primeira publicação. Caralho, eu acho que a mais sinistra ali é aquela do quarto lá, velho. A do quarto é sinistra pra caralho, né, velho? Porra. Claro que já desmentiram que aquela imagem é real, que realmente é uma pessoa. Mas, porra, o cara vê aquilo ali e liga com aqueles experimentos diabólicos que tinha antigamente, que os caras faziam. Pô, historinha legal, gostei. Cara, eu gosto desse tipo de história de terror, é muito bom, velho. Ah, muito top.